Aí chegamos à função de distribuição acumulada. Dada uma variável aleatória x, com função densidade de probabilidade f de x, podemos definir a sua função de distribuição acumulada da seguinte maneira. A gente já falou no caso discreto, a gente define aqui também para o caso contínuo. A função f, que será representada com f de x, será exatamente a probabilidade do x ser menor ou igual que o x. Né? Você pega um valor, você vai acumulando todas as probabilidades até aquele valor. Né? Por exemplo, o f de um valor x específico é a probabilidade que se acumulou até aquele ponto. Tá bom? Em termos de integral, a gente pode dizer que isso aqui vai ser a integral de menos infinito, você acumula tudo de menos infinito até o ponto x, da função densidade de probabilidade. Agora eu tenho que colocar um fzinho de t, dt. Tá certo? Você vai acumulando na função, essa fzinho é a função densidade de probabilidade, então você vai acumulando toda a área até aquele ponto x, tá certo? Toda a área de menos infinito até aquele ponto x, toda a área abaixo dessa curva, essa função de probabilidade. Aí, temos alguns exemplos. Primeiro, de novo, aquele caso da função que dava um triângulozinho, a área abaixo dessa função densidade, né? f de x igual a 2x, se tiver entre 0 e 1, e 0 caso contrário. E aí ele quer determinar quem é a função, como é que eu escrevo ela, f de x. Essa função é escrita da seguinte maneira, bora lá. f de x é igual. Vai ter que ser definido por uma sentença, porque aqui a gente tem, mais uma vez, 3 trechos. Intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 1 e de 1 até o infinito. No primeiro intervalo que eu disse, de menos infinito até 0, a função é definida como 0. De menos infinito até 0, ela é definida como 0. E quando eu integro essa função 0 de menos infinito até 0, essa função vai dar 0. Então, o primeiro trecho não acumulou nada, ela é 0 se... Deixa eu arrumar aqui. Ela é 0 se o x for menor que 0. Segundo trecho, de 0 até 1. Então, de 0 até 1, eu vou ter que integrar, tá certo? De 0 até 1, a função 2x. Se você integrar isso aqui, você vai obter x ao quadrado, né? Desculpa, eu não tenho que colocar... Deixa eu organizar isso aqui, que isso aqui vai dar 1, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que o meu x esteja nesse intervalo. Então, eu vou integrar de 0 até x. Deixa eu só arrumar isso aqui. De 2t dt. Pronto, agora sim. Se você integrar isso aqui, você vai ter exatamente esse trechinho, né? Vai dar 2, vai dar t ao cubo, t ao quadrado, desculpa. Só que você vai avaliar ele de 0 até x, né? Então, ele dá t ao quadrado nesse intervalo. Se... Eu posso colocar assim, tá? Não preciso colocar isso aqui, não. Vai ser t ao quadrado se o seu x morar nesse intervalo, né? De 0 até 1, tá bom? Vai ter t ao quadrado se o seu x morar nesse intervalo de 0 até 1. De x ao quadrado, né? Deixa eu organizar isso aqui. X ao quadrado. Sem ter que isso aí vai dar x ao quadrado. Né? Porque vai dar t... Estou fazendo essa continha aqui. Dá t ao quadrado, só que você vai avaliar ele de 0 até x. Em x vai dar x ao quadrado, menos aplicado em 0 dá 0. Então dá x ao quadrado, tá? Então esse aqui dá x ao quadrado se o seu x estiver entre 0 e 1. Fica melhor assim, né? E o último trechinho, o que é para x maior que 1, se você pensar no seu x agora maior que 1, o que é que vai acontecer? Para x maior que 1, você vai ter que acumular toda a probabilidade que já tinha antes, mais o pedacinho que vai ser 0, né? Essa integral aqui vai ser 0, o restinho. Ou seja, você vai integrar. Esse pedacinho aqui era 0, então não precisa nem contar. Deixa eu somar essas probabilidades. Vai ser assim, 0. Deixa eu fazer a conta separada e depois eu coloco na sentença. Tá. Você vai acumular, primeiro, o 0, que foi para x menor que 0, mais a integral de 0 até 1,
da função 2x dx, mais a integral de 1 até um ponto, agora x, que você está querendo calcular, um ponto x qualquer, da função 0 dt. Esse pedacinho aqui, claro, não vai acrescentar em nada. Essa integral aqui do meio, ela vai para 1, tá certo? Porque vai dar x ao quadrado avaliado de 0 a 1. Isso dá 1 menos 0, que é 1, né? Mais 0, ou seja, somando todos esses valores, você tem 1. Ou seja, no final, você sempre vai acumular 1 na brincadeira, para determinar a função de distribuição acumulada, tá? Então, vai dar 1 se o seu x for maior que 1. E como é o gráfico dessa função? Deixa eu só retirar isso aqui para não ficar misturado. Como fica o gráfico dessa função? Deixa eu trocar aqui a cor. O que é que aconteceu? Ela é 0 se o seu x for menor que 0. Vai ser esse gráfico vermelho. De 0 a 1, ela assume a função x ao quadrado. Um pedacinho aqui de uma parábola, né? Para desenhar aqui não vai ser fácil, não. Um pedacinho de uma parábola. E do x maior que 1, ela assume o valor 1. Então, ela fica esse segmento de reta aqui, até o infinito. Certo? Então, esse é o gráfico da função de distribuição, da função densidade acumulada, tá bom? Algumas propriedades que essa função tem. Note que essa função, vou até voltar para o gráfico anterior, a imagem dela vai do 0 até 1. Olhando para o eixo y, a sua imagem vai do 0 até 1. Sempre isso vai acontecer porque a função é definida como a probabilidade acumulada, né? E a gente sabe que a probabilidade oscila de 0 até 1. Então, por isso que a função f de x, ela está aqui morando nesse intervalo. Suas imagens estão entre 0 e 1, tá? O conjunto de imagem é de 0 a 1. Além disso, f de x é não decrescente, ou seja, você jamais vai ter um trecho decrescente, você pode ter na função, no gráfico da função, trechos contínuos, trechos constantes ou trechos crescentes, mas jamais você vai poder ter um trecho decrescente. O limite, quando x tende a menos infinito, dessa função sempre dá 0, e quando tende a mais infinito, sempre dá 1, onde acumula todas as probabilidades, tá certo? Se você lembrar do caso discreto, a gente tinha uma escadinha, né, no caso discreto. Lembra daquela escadinha? Ela sempre começava pisando no 0 e terminava pisando no 1, né, quando acumulava todas as probabilidades. Aí aqui ela vai sempre se comportar assim, né? Deixa eu tentar fazer um desenho, um esboço aqui. Ela vai sempre se comportar assim, né? O limite, quando x tende a menos infinito, tem que ser sempre 0. Ela sempre vai vir. Agora eu vou ter que trocar a cor para azul agora. Ela vai ter sempre que vir quase encostando em 0. Ela cresce de alguma forma aqui. E no final, isso que é claro, pode variar muito aqui esse tipo de função. E aqui ele sempre termina tentando encostar, e aqui o gráfico ficou um pouquinho feliz, tentando encostar no 1, né? O limite, quando o x tende a infinito para ela, vai dar 1. Tá bom? Algumas propriedades dela é o seguinte: se você tiver com a função de distribuição acumulada e você derivar ela nos pontos onde faz sentido derivar, tá certo? Se você derivar ela, você volta para a função densidade de probabilidade. Isso é uma propriedade muito boa, porque a partir da função f, a partir da função de densidade acumulada, você pode obter a função de distribuição de probabilidade, tá bom? Como assim? Para isso temos um exemplo. Suponha que f de x, essa função de densidade acumulada, é 0, se x for menor que 0, e para x maior ou igual que 0, para x positivo, ela é 1 menos e elevado a menos x. Você pode mostrar que essa função, a gente sabe que o limite dela aí, nesse caso, para x menor que 0, ela já é 0, e você pode mostrar que o limite quando x tende a infinito também dá 1, se você quiser. Bom, para obter o que ele quer, a f de p, f de x, a função de distribuição de probabilidade, densidade de probabilidade, tá? A gente vai ter que derivar essa função. Então, vamos lá. Vamos derivar de x, e derivando, segundo a definição, a gente obtém o f de x. Então, quem é? Vou ter que derivar em trechos, tá? Primeiro, para x menor que 0, derivando 0, dá 0, né? Então, isso aqui vai ser 0.
se x for menor que zero. E agora você deriva isso aqui quando x for maior ou igual a zero, né? Vou chamar essa função aqui de y. Quando você deriva ela, notação aqui de Newton, né? Derivada de 1 é zero, menos a derivada de e elevado a menos x. Se você derivar e elevado a menos x, dá e elevado a menos x vezes menos 1, né? Ou seja, menos e elevado a menos x. Isso dá menos vezes menos a mais, então fica com e elevado a menos x. Então, para x maior ou igual que zero, isso aqui vai dar e elevado a menos x. Tá bom? Se x for maior ou igual que zero. Então, a gente consegue obter a função de distribuição de probabilidade a partir da função densidade acumulada.